E aí eu falei, vou viver minha vida. Sozinha, planejei tudo. Abandonei família, meu salão, que estava em vento e pouco, assim. Então, essa era a fonte de renda dele. Todas as noites ele ia fazer isso. Eu nunca contei pra ninguém. É a primeira vez que eu tô falando assim, abertamente. Eu me achei tanto que eu me perdi. Você teria coragem de trocar um casamento perfeito por uma aventura com um garotão? A Nina era casada com um policial, mas se apaixonou por um surfista carioca que escondia muitos segredos. Eu ando esperando uma ligação de um amigo que mora no meu coração. E quando a gente conversa, tenho a sensação de que a gente se conhece de outra dimensão. Seus olhos me entenderam, seu sorriso me acolheu. E agora eu sei, posso contar com você. Rufus, meu amigo verdadeiro, com você sei que posso desabafar sem medo. Rufus, minha companhia, com você é mais gostoso viver. Olá, tesouros! Começando mais uma história, e na história de hoje nós vamos falar bastante sobre autorresponsabilidade. O quão importante é a gente entender que nós nos colocamos nas situações da vida sem ficar culpando as outras pessoas por coisas que a gente passou, por coisas que a gente quer viver e nem sabe que quer viver. Eu tô falando isso porque a Nina tem essa noção de autorresponsabilidade. Ela saiu de um casamento, que ela vai contar como era esse casamento, para uma aventura. Eu vou falar que foi uma aventura, porque essa palavra aventura define exatamente o que a Nina quer viver. Quem nunca assistiu aqueles filmes, principalmente aqueles filmes americanos, que você tá andando de moto, e aí você conhece o cara da outra moto, e de repente esse cara te leva para fazer trilha, te leva para conhecer a noite, te leva para tudo, e você que era uma dona de casa pacata, começa a conhecer um outro mundo, começa a se apaixonar por um outro mundo, só que você nem conhece esse cara dessa moto que parece esse príncipe rebelde que te levou para o mundo. E aí a nossa amiga fez uma escolha. Sim, ela fez uma escolha e ela não esperava que essa escolha fosse ter tantas consequências que afetam até hoje a vida delas. Esse vai ser um depoimento muito vulnerável. Eu tenho certeza, pelo que eu conversei com a Nina antes, que ela vai se entregar na hora de falar. Então lembrem-se que aqui é um canal de acolhimento, não é um tribunal. Ela está vindo compartilhar essa história com o intuito de iluminar as pessoas que estiverem passando pela mesma coisa, com as mesmas ideias, porque todo mundo tem umas ideias assim, gente. Todo mundo, não adianta. Eu já tive, eu converso com as minhas amigas, todo mundo pensa, ai, e se de repente eu largasse tudo e fosse pra não sei onde? E esse tudo é muita coisa. Esse tudo às vezes é um casamento, é uma família. Enfim, mas não vou dar muito spoiler. Comenta aqui embaixo o que você tá fazendo ou o que você vai começar a fazer enquanto você escuta essa história. E sem mais delongas, onde está a nossa vinheta? Com vocês, mais uma história com o nosso amigo Rufus. Nina, quantos anos você tem, gata? Oi, Rufus, que bom estar aqui falando com você. É uma pergunta assim que é bem emblemática pra mim, porque eu não costumo muito falar a minha idade, você acredita? Mas vamos lá, tenho 43 anos. 43 anos, você é o quê? Eu sou cabeleireira. Não, você é um certo? bebê. Como é? Você é um bebê. E se eu sou um bebê? Vamos lá, se você acha, eu também me considero. Assim, meus pais são bem pra frente, cabeças bem jovens, então acho que eu herdei bastante isso deles. Eu tenho uma mente, a mentalidade, o meu comportamento é bem mais jovem que minha idade. Não, e só pra deixar claro, eu sempre pergunto a idade aqui, tesouros, porque eu quero que todo mundo saiba que antes dessa história que vai começar,
tem 43 anos que a gente não conhece, que a gente não sabe, porque nossa idade não é motivo de vergonha. Nossa idade só mostra o quão sábio a gente ficou. E se tem 60 anos, acredite, é bebê, tem muita coisa para viver. Nina, você tem muita coisa para viver, já viveu muita coisa, mas o que você vai compartilhar aqui com a gente é uma situação que você viveu, uma troca, eu posso dizer que é uma troca, que você jamais imaginou que você fosse fazer na sua vida, né? É, assim, eu era bem casada, certo? Num relacionamento que eu vivi 7 anos. Essa pessoa me tratava super bem, assim, eu fui e era tratada como uma rainha. Você Nunca conheceu fui esse tão, marido né? como? Esse primeiro marido? Foi muito engraçado, o dia que eu conheci ele. Assim, eu trabalhava numa loja, certo? E tinha acabado de comprar uma moto. Uhum. E eu não andava nela, assim, muito bem. E também não tinha tirado minha carteira. Estava, assim, bem no finalzinho do processo. Aí, eu fui transferida de uma loja de um bairro para o outro. Aí, tudo bem. Fiquei nesse percurso e tal. Quando foi um belo dia, eu fui na casa de uma amiga, fiquei lá, extrapolei do horário e bebi. Ela, não, amiga, durma aqui, durma aqui. Eu falei, não vou dormir não, vou para minha casa. E saí na moto, bem lesa como eu sou, e fui. Quando parei numa blitz, um policial me encostou. Eu quero habilitação e documento da moto. Aí eu falei, vixe, não tô com nenhum dos dois. Aí ele falou, gente, então pronto, venha pra cá que você vai ali encostar e vão, né, puxar meus dados. Aí eu cheguei, outro policial estava lá na sala, em frente do computador. Eu falei, moço, olha, eu já tirei minha carteira, já fiz a prova e eu passei. Ele falou, me dá seu CPF. Eu peguei e dei meu CPF. Esse dito cujo, que ia ser meu futuro marido. Aí quando ele falou, não, tá aqui que você não foi aprovado. Eu peguei, chorei, né, fiz aquele drama, mas eu chorei de mentira, sabe? Aí eu falei, ai, moço, eu não acredito não, sério que eu fui, eu não acredito não. Comecei a chorar, ele começou assim, ter pena de mim. Não, tenha calma, vai dar tudo certo, não sei o quê. Aí ele me mostrou que o outro policial já tinha anotado meus dados, que já estava me preparando para fazer a minha multa. Aí ele ficou ali segurando a situação e foi bem tranquilo comigo, me confortou, me tranquilizou e assim pediu para mim chamar outra pessoa para liberar a moto. Aí tá bom, chamei um amigo veio. Quando eu subi na moto, me liberaram, né? E até então não ia ter nada de multa. Quando eu fui andando na moto, assim, andei assim, uns 100 metros, eu mandei para meu amigo parar. Para, moço, para. Aí o que foi? Saí andando, fui lá no policial, que ele já estava com os amigos dele de farda. Eu falei, vem até aqui, por favor. Ele veio. Eu falei, moço, não leva mal não, mas eu levaria outra multa se você me desse seu telefone. Aí ele falou, não posso dar não. Bem ignorante. Eu falei, poxa, ele me deu o seu. Aí eu peguei e dei meu telefone. A partir daí, aquela pessoa aparentemente ignorante, grossa, era um amor de pessoa, me tratou super bem. Enfim, me ajudou a finalizar e concluir a receber minha carteira. E pouco tempo depois a gente estava morando junto e casamos e foi tudo lindo e bom enquanto durou. Mas Isso você aí tava ele com começou... quantos anos? Nesse momento eu estava com 29 para 30 anos. 29. Então, ele é policial. Isso, Tá. exatamente. É Então, policial. você teve um casamento assim, você casou porque você quis, você se apaixonou por ele se apaixonou por você. Exato. Ele era muito agradável, fazia de tudo para me surpreender. A alegria dele era demonstrar para o mundo que me amava. Ele fazia declarações, assim, tipo, no meu curso de cabeleireira, minhas amigas, inclusive, lembram até hoje, era todo de vidro, assim, as paredes. Ele chegou com cartaz, assim, se declarando, buquê, flores. Isso era comum. Todos os dias fazia café da manhã para mim. Todos os dias fazia café da manhã para mim antes de eu ir trabalhar. Levava meu almoço. Eu era tratada como um bebê. Muito protegida, muito amada, muito querida. Só que, assim, no fundo, ele não era a pessoa que eu amava. Eu gostava daquele tratamento, mas, assim, ele começou a despertar, assim, bebê, ele tinha o vício da mentira. Então, eu comecei a ficar desgostosa com isso, desgostosa, até que eu fiz uma lipo. Foi um período que eu fiz uma lipo, eu trabalhava muito, eu ganhava, inclusive, mais dinheiro que ele. Aí, eu fiz uma lipo, aí eu tenho isso na minha mente. Eu me achei tanto que eu me perdi. Entendeu? Aí, nesse período, eu comecei, assim, a olhar a vida contra os olhos. Eu acho que já tinha 35 anos, comecei a querer amores, aventuras, algo diferente na minha vida. Estava tudo muito normal. Aí eu comecei a ficar bem triste com essa rotina, muito chata, entendeu? Antes dele, você tinha tido uma vida de aventuras? Minha vida sempre foi uma aventura.
aventura. Não, mas assim, sempre desde a minha adolescência eu só tive relacionamentos, sempre longos. Nunca fiquei solteira. Eu quero deixar isso bem claro. Eu nunca passei um tempo assim pra olhar pra mim, pra me cuidar, pra mim viver uma vida assim plena, assim tranquila, sozinha. Não. Desde o meu primeiro namorado sempre tive longos relacionamentos, entendeu? Entendi. Você foi emendando um relacionamento atrás do outro. Isso. E justamente. Aí cria aquela dependência emocional das pessoas, né? Nas pessoas. Então, quando você tava com o policial, você tava sentindo falta exatamente de quê? Ele era um super companheiro, um amigo, assim, pau pra toda a obra. Vamos ali, vamos. É disso que eu procuro numa pessoa, uma pessoa disponível para viver uma vida bacana comigo, certo? Mas aí eu comecei a achar chato, comecei a achar entediante. Aí até que apareceu uma situação, toda viagem, assim, na minha profissão, ele sempre ia comigo, me acompanhava, mas nessa, por incrível que pareça, ele não quis ir comigo, que era uma viagem para ir para São Paulo, no congresso de cabelos que tem todo ano. Então uma amiga se disponibilizou, vamos junto. Aí de lá a gente passa um tempo no Rio. Eu falei, maravilhoso, se arruma onde fica lá no Rio, arruma. Eu falei, então pronto, eu pago um hotel em São Paulo e você arruma um canto para ficar no Rio, combinado. E assim ele liberou, ele não fez questão de ir, e eu fui, para a mudança da minha vida, essa viagem. E aí, o que aconteceu? Aí fomos para São Paulo. Quando chegou lá, essa amiga, ela pegou... Ela não era muito minha amiga, não era mais amiga da minha irmã, mas eu fui porque ela era aventureira, então fomos juntas. Chegou lá, ela queria botar um amigo dela, um senhor de idade, que já foi político tal, no Nordeste, e queria botar esse homem para ficar comigo, só que eu não me interessei, certo? Porque assim, ela queria que a gente fizesse vários passeios às custas dele, só que eu sempre muito independente, eu achei melhor não. Mas aí a gente curtiu lá em São Paulo, tal. Ela é uma companhia que eu não estava mais achando agradável, porque ela era cheia de mistério, tal. Enfim, de lá fomos para o Rio. Quando chegamos no Rio, ela arrumou realmente um lugar para a gente ficar, só que ela não deixou claro como era essa situação desse lugar. Ela não me deixava claro nada, nem eu perguntava. Então tá, passamos uma semana no Rio de Janeiro, num apartamento que ela arrumou emprestado de uma pessoa que ela ia, um casal que ela já tinha amizade no passado. Tá certo. Passamos uma semana lá no Rio, ela sem querer sair muito, eu cheia de fogo para me sair, para conhecer tudo. Já tinha feito outras viagens, mas sozinha não. E ela pegou muito desagradável, só queria assim ficar em aplicativos para arrumar homens, para que esses homens proporcionassem lazer pra gente. E eu, se eu fosse esperar para homens vir me buscar no prédio, para me levar para passear, para voltar para casa, não era bem isso que eu queria minha liberdade, certo? Então, num belo dia, a gente foi para Copacabana. Durante essa semana a gente não tinha ido para a praia, tempo chuvoso. Quando a gente decidiu ir para esse dia para Copacabana, que é uma praia que eu tenho o maior amor, o processo foi muito longo. A gente estava no bairro do Catete, para chegar no Copacabana é muito próximo, só que demorou muito para a gente chegar lá. Tudo bem. E eu muito chateada com ela, estava bastante estressada com essa menina, e andamos. Quando a gente estava na beira da praia, chutando a água, aí a gente vê dois caras assim na praia, assim, né? Aí ela olhou pra mim e falou, olha, amiga, dá pra você. Eu falei, pra mim não, dá pra você. A gente ficou nessa brincadeirinha, dá pra você, no sentido que combinava comigo. A gente foi andando, quando eu olhei pra trás, esse rapaz moreno, alto, tava com outra pessoa, que era o branquinho. E ele pegou, o moreno me chamou, eu falei, vem até aqui você. Aí ele veio, vocês estão fazendo o que aqui? Eu falei, não, tô passeando e tal. Ele, vamos tomar caipirinha, vamos. Aceitei logo de imediato, porque eu senti, assim, fiquei tranquila, né? Tava lá independente com meu dinheiro. E ficamos juntos os 4. E a gente ficou conversando, ficou brincando. Aí daqui a pouco, passa mais ou menos meia hora, essa amiga recebe uma ligação. Eu fiquei olhando nos olhos delas e entendi o conteúdo da ligação. Amiga, é o seguinte, esse casal chegou lá no Catete, tá no apartamento e tá pedindo que a gente volte pra lá agora e recolher nossas coisas, que ele quer que a gente vá embora agora. Eu falei, como assim? Como assim? Você não falou que a gente ia ficar lá? Hoje é quarta-feira, a gente vai embora no domingo. Não, eles querem que a gente vá embora agora. Enquanto eu estava providenciando para ficar com essa minha amiga, todo mundo junto, ela já estava movendo os pauzinhos para viajar sozinha, sem mim. Quer dizer, ela estava fazendo a programação dela sem contar comigo, e eu fazendo a minha programação contando com ela. Claro que ela estava comigo. Enfim, aí mesmo sem ter a certeza, eu olhei para o branquinho, certo? Para Fred, e falei assim, por brincadeira, você mora com quem? Ele falou, moro com esse rapaz aqui. Eu falei, teria vaga para mais 2 pessoas aí?
na sua casa, ele teria. Então, imediatamente, numa brincadeira, eu joguei uma verde e eles deram uma carona pra gente, a gente foi lá no catete, isso a gente conversando, tava bem legal o clima lá na praia, a gente tinha bebido caipirinha, eu tava bem relaxada, certo? A gente foi escutando um reggae, bem feliz, um clima bem gostoso, 4 pessoas, aí eles foram, esperaram, eu subi no apartamento, recolhi minhas coisas, e então, botamos dentro do carro e voltamos pra Copacabana. E lá eles moravam no flat, só homens. Chegou lá aquela bagunça toda de homem, de bebedeira, de cigarros e tal. A gente ficou lá, o apartamento, e ficamos preparando alguma comida, bebemos alguma coisa, e aí acabamos que ficando nesse mesmo dia. Só que mais tarde, outro amigo chegou que dividia apartamento com eles e não aceitou 2 pessoas que eles tinham conhecido na praia botar dentro de casa, entendeu? Entendi. Que não era só E uma aí você aventura. ficou com esse Fred. Você já tinha traído seu marido antes? Não, Foi a não, primeira nunca. vez. Mas isso, mas depois que eu fiquei com esse Fred, nesse mesmo dia, que ele saiu à noite para trabalhar, que eu não sabia em quê, mas ele saiu para trabalhar, mandou esperar no apartamento, eu falei para minha amiga, olhei para ela, no mesmo dia que eu fiquei com ele, eu falei assim, amiga, eu tô apaixonada. Aí ela, não, pelo amor de Deus, claro que não, eu falei, eu tô. E minha cabeça, aí começou a vir coração acelerado, ansiedade, assim, meu Deus do céu, que situação gostosa, estar na cidade dos meus sonhos, estar com uma pessoa, um gato, uma pessoa que, poxa, esse clima maravilhoso, parecia que eu estava vivendo um sonho. O início, não formas de tratamento sobre ele, mas na minha cabeça, o que eu idealizei, o que eu imaginei da situação, entendeu? Um sonho adolescente, né? Isso era isso. Eu estava com necessidade de viver isso. Eu queria, meu coração pulsava para isso, porque eu fiquei pensando, meu Deus do céu, eu vivo num relacionamento tão monótono, tão chato, apesar de ser uma pessoa boa, tal, mas eu preciso disso. Eu pensei, é um cara desse que eu quero, meu Deus do céu, botar a mochila nas costas, juntar com ele, sair com esse no Brasil todinho, viver, namorar na beira da praia, de um rio, de uma cachoeira, conhecer outros lugares, uma pessoa aventureira. Foi isso que eu idealizei nesse momento. E achei que ele fosse assim. Eu criei isso na minha mente, entendeu? Aí pronto. Eu tô agora pensando nessa cena. Aí pronto, aí a gente fiquei esses 3 dias, quarta, quinta, sexta, sábado, e no domingo tive que vir embora, né? Foi uma tristeza para mim, lembrando que nesses dias nós não dormimos juntos. Depois essa história toda vai se encaixar. A gente não dormia junto, ele passava a noite toda acordado, certo? Passava a noite toda acordado, e não chegava até mim. Quando era de manhã, que ele fazia as coisas dele, aí vinha me procurar. Então dormia, acordava tarde, passava a tarde dentro de casa, e à noite saía para trabalhar, voltava rápido e passava a noite acordada. Era a rotina dele. Só que eu não desconfiei de o Fred nada. saía para trabalhar à noite. Saía para trabalhar à noite. Tá, e ele te disse que fazia o quê? Ele dizia que trabalhava com manutenção com um amigo dele. Manutenção de ar-condicionado. Só que eu não muito esperta, nunca me achei muito esperta, mas assim, acendeu uma luzinha, eu falei, você trabalha com o quê? Você não trabalha com prostituição não, né? Aí ele, não, com manutenção, mas se fosse, eu falei, não acreditei. E aceitei esses dias, que eu não tinha nada com ele, nada sério, nada, tava só vivendo aquele lance, aquele momento, tava achando muito gostoso, e assim, apesar dele passar a noite toda acordado, usando as coisas dele, mas eu achava tudo muito normal, tudo muito novo. Eu ficava deitada esperando e ele a noite toda acordado, andando para um lado para o outro, com os trejeitos, com um comportamento esquisito, mas eu achava aquilo normal. Até porque eram 3 dias que eu estava convivendo com ele. Então, peraí, quando Enfim. você fala que ele passava a noite acordado usando as coisas dele, você tá falando de coisa ilícita. Sim. As pessoas, eu sempre vivi numa bolha com meus pais me protegendo, meu ex-marido me protegendo, então eu achava o mundo encantado. Então, a partir dali que eu fui viver... Aí pronto, deixa eu... Pra dar sequência nessa história. Aí no domingo, que eu passei de quarta, quinta, sexta, sábado e domingo à noite cheguei na minha cidade, e quando eu cheguei no aeroporto, meu ex foi me buscar com flores, com chocolate, todo assim, né? Fazia 2 semanas que eu estava viajando, e eu já comecei a tratar ele mal. Já comecei eu já tomei um nojo dele, já não queria mais dar importância para ele, já comecei a tratar ele mal, muito mal. Aí ele, sempre paciente comigo, né, achava que eu tinha essas coisas de bipolaridade, tratava bem, depois tratava mal, ele me aceitava normalmente. Então pronto,
Amanheceu segunda-feira, era para me levar todos os produtos para o meu salão e assim organizar tudo e botar promoções e chamar minhas clientes. Só que eu passei uma semana presa dentro de casa. Eu não consegui colocar o pé no portão. Eu não consegui, porque eu só ficava pensando no que passou. Entendeu? Então eu passei de segunda até sexta, sem isso no salão, sem fazer nada, só no celular, esperando mensagem do outro. Só que o outro mandava mensagens em horários específicos, porque passava o dia dormindo, à noite, quando ele se acordava para ir trabalhar, que ele falava comigo, eu aceitava migalhas. Hoje eu entendo, né, perfeitamente. Eu aceitava migalhas. Em poucos momentos que ele estava lúcido, que ele estava sóbrio, eram os momentos que ele me dava atenção. Mas nada muito empolgante do lado dele. Quem fez toda a história, criou toda a situação foi eu na minha mente. E assim, passei 26 dias na minha cidade, e aí eu falei, vou viver minha vida. Sozinha, planejei tudo. Abandonei família, meu salão, que estava em 20 e pouco, assim, deixei na mão de uma pessoa. E avisei para minha família que ia para o Rio para ajudar uma amiga a abrir um salão. Avisei para o meu ex-marido essa mesma coisa, e ele aceitou. Eu falei, vou passar um mês lá, certo? Depois de 26 dias, ele acreditou, não sei, né, se acreditou, mas permitiu, porque ele confiava muito em mim. E assim eu fui, larguei tudo. Larguei minha casa, transportes, eu tinha um carro, a moto, larguei o salão, larguei minha família, larguei tudo. Só com a mala e um sonho de viver um romance, viver um amor, que eu estava extremamente apaixonada. Só que começou a dar errado da ida. Meu ex-marido foi me deixar no aeroporto. Quando eu falei com o Fred no celular, já de manhã, que meu voo foi do meu dia, eu falei de manhã, ele começou. Só que eu não entendia nada. Ele já falou assim, ei, Nina, nem venha, porque eu já tô sabendo de tudo. Aí eu falei, tá sabendo de quê? Ele desligava na minha cara. Eu ligava novamente, o que é que você tá sabendo? Não, na verdade, antes de estar no carro com meu ex-marido, eu estava falei com ele assim, escondido, no celular. Depois a gente ficou pelo WhatsApp. Aí eu falei, tô sabendo de tudo. Tá sabendo de tudo o quê? Os caras me contaram, o povo desligava. Não venha que não vai dar certo. Ele assim, surtou e disse que eu não fosse. Só que eu estava já dentro do carro, com tudo pronto, com a mala feita, com o meu ex-marido me deixando no aeroporto. Como é que eu ia desistir? Aí ele me bloqueou. Aí eu fui, mesmo assim, fui para o aeroporto, ansiosa, meu coração acelerado, frio na barriga. Eu falei, como é que eu vou? Se eu não sei nem o endereço do cara. Fui mesmo assim, pagando para ver. Eu fui pagando para ver. Quando eu cheguei no aeroporto, já fui logo sacaneada pelo taxista no Rio de Janeiro. Ele me sacaneou no valor da corrida, que era tanto, ele me cobrou tanto. E nessa confusão, quando foi me deixar lá, eu passei o cartão, passei 2 vezes. Tão nervosa que eu estava. Foi na hora que Fred desceu do apartamento e veio buscar minha mala, já como se nada tivesse acontecido. E subimos o apartamento e lá ficamos, tinha muita gente lá, muita mulher, muito homem, casa muito bagunçada. E eu cheguei lá, sobriamente, sem entender nada da situação, que eu fui entender mais lá na frente. Certo? E ele me tratou bem, aí depois eu vim entender que os amigos dele, por ele estar alucinado durante a madrugada, começaram a tirar onda com a cara dele, dizendo que eu tinha olhado para não sei quem, então ele criou na imagem dele que eu era uma mulher que não prestava. Então, nesse momento que ele quis que eu não fosse, entendeu? E eu insisti e fui, e lá começou toda a reviravolta da minha vida, nessa ida para o Rio de Janeiro, no final de maio, agora desse mês de maio de 2018. Certo? Aí cheguei lá, aí comecei a ver a rotina. Eu cheia de sonho, de fantasias, eu queria o quê? Passar o dia na praia, eu queria aproveitar, ir pro shopping, pro cinema, passear, tudo era muito encantador. Só que eu sabia que eu ia passar um pouco tempo fazendo isso e logo eu ia arrumar um trabalho, que eu fui na minha mente para ficar. Deixei a família para trás, eu fui para ficar. Mas o seu marido sabia que você tinha ido para ficar? Não, sabia que eu tinha ido para passar um mês. Só que eu sei que se eu tivesse aqui, eu não ia terminar esse relacionamento, porque ele era um homem muito insistente, me amava muito, como é que ele ia me deixar? Eu pensei, não, uma viagem ele vai se separar de mim à força, que ele não vai lá atrás de mim. Ele ficou na casa, ficou com tudo, deixei tudo para trás. Quando eu comecei a ver a rotina, que não era nada daquilo que eu imaginava, todos os dias de manhã eu acordava cedo, eu queria aproveitar a praia, o apartamento, assim, uma quadra da praia. Ninguém ia, ele não ia, ele não tinha vida. Ele não tinha prazer em nada de ir para uma praia. No dia que eu conheci ele na praia, ele foi um milagre ele ter ido, que ele foi lá só fumar um cigarro, foi só fumar, e por incrível que pareça, a gente se conheceu por acaso do destino, mas ele não tinha costume de ir para a praia, ele não tem uma vida social. Só que eu não sabia, eu era muito ingênua, mas assim, eu deixava ele no apartamento e saía para ver minha vida. Quando chegava, à noite,
Não, eu chegava antes, né? Mas sempre à noite ele saía pro trabalho dele. Foi aí que eu descobri que ele fazia programa, Uhum. certo? Então essa era a fonte de renda dele. Todas as noites ele ia fazer isso. Então, peraí, E eu você não chegou sei. lá no apartamento dele e aí tinha outras pessoas, porque ele dividia esse apartamento, mas você dormiu lá. Dormi lá. Tá. Dormi lá. Levei minhas coisas. Foi lá, foi o ponto de apoio da gente. Uhum. E Fiquei aí ele, morando com ele, ele e ele dois te amigos. tratava bem quando você tava lá. Não, eu não sei se era tratar bem. É, eu era uma pessoa que estava lá. Porque depois que eu vim entender que como ele vivia totalmente alucinado com o efeito dos entorpecentes, então como é que eu não sei mais de nada. Eu que forçava a situação todinha, mas sim, ele estava do meu lado. Eu não achava que ele fosse meu companheiro, porque ele me testava muito, muito. Então eu comecei a adoecer, eu acho que daí, porque eu comecei a criar uma defesa, que minha defesa era o ataque, porque ele sempre me testava, me deixava à vontade com os amigos dele. Aí ele ficava ali, ó, usando as coisas dele, na social, né, todo mundo junto à noite. Aí eu ficava ali, por ali, encostada no meu canto. Aí ele permitia que alguém viesse mexer comigo para ver qual seria a minha atitude. E eu sempre Uhum. soube me colocar no meu lugar, então eu me defendia, mas eu nunca achei que ele tomasse partido por mim. Nunca. Quando você via essa cena de todo mundo ali junto, fazendo esse tipo de coisa, coisa que não era seu mundo, e você pensava no que você tinha lá atrás, com o policial, que era uma vida estável, sem esse tipo de coisa, você não sentia falta da sua vida anterior? Sinceramente, não. Eu pensava que aquilo tudo era um sábado à noite. Era segunda a segunda, mas para mim era como se fosse ele estivesse aproveitando um sábado à noite. Podia ser na segunda, na terça. Eu achava aquilo tudo como se fosse uma brincadeira. Eu não tinha noção do quão sério aquilo era. Então, para mim, estava sendo divertido, porque não estava me afetando em nada, mesmo vendo toda aquela situação que não era típico para mim, entendeu? É bem louco isso na minha mente. Mas eu estava tão apaixonada que eu aceitava tudo aquilo. Uhum. Como que você descobriu que ele fazia programa? É, é, comecei a desconfiar, né? Ele nunca deixou claro, nunca deixou transparecer, mas um amigo dele convia com ele. Eu sabia que tinha homens muito ricos que sustentavam, então eu comecei assim, andam junto, tal. Aí ele também ele não tinha problema de falar nada, não. O que eu gostava dele ele era muito sincero, certo? Ele ia, dava aquele tempo, voltava, sabe? Eu sabia que a onda dele não era mulher, então eu não tinha preocupação com ele de traição, até então. Mas, assim, tinha essa questão desse trabalho de prostituição que eu não achava legal. Ele sempre falou que trabalhava com massagem. Não, não, eu sou diferente dos caras. Eu só faço massagem. Uhum. Eu nunca entrei em detalhes, porque eu tinha vergonha. No fundo, Rubens, sempre tive muita vergonha, porque eu nunca contei pra ninguém. É a primeira vez que eu tô falando assim, abertamente. Eu nunca falei pra ninguém sobre isso, que eu sabia e que eu aceitava. Mas no fundo ele me enganava, dizia que era massagem. Ele dizia que fazia massagem, e aí eu fingia que acreditava e dava tudo bem. Eu não ficava colocando muito isso na minha cabeça pra não enlouquecer. Ele dizia que fazia massagem onde? Numa sauna, no Rio de Janeiro. Numa sauna gay. Numa sauna gay. Tá. E aí, quando ele te falou que fazia massagem, você achou que tudo bem. Vamos se dizer que a mentira dele me enganou. Eu falei, se ele tá falando com tanta firmeza que ele só faz massagem, vamos lá, vamos acreditar. Mas Vamos você acreditar. sabia que os amigos dele faziam programa. Assim, não era nada transparente, não. Eu sabia porque convivia com todo mundo junto, então, assim, eram rumores. Eu nunca parei para perguntar. Mas todos frequentavam essa mesma sauna, todos os dias. Menos na segunda, que é fechado, mas de terça a domingo, todos os dias. Era a fonte de renda deles. E todos bonitões, altos, sarados. Justamente. Corpão, tudo bem avantajado. Não, assim eu vou falar pelo meu, né? Pelos outros, eu acho que era. Nunca vi. Mas nesse apartamento viviam vários amigos, todos os dias chegavam outros, e quando ia pra rave, era aquela alegria, todo mundo se arrumando para ir pra. Botava aquelas músicas de rave, todo mundo animado, e eu sempre lá com ele, com o Fred, porque ele não saía. Ele não tinha alegria para sair, não tinha, e aquilo começou a me incomodar, porque ele não queria sair para lugar nenhum. Era o seguinte, a rotina dele, Rufus, chegava, né, ele chegava mais ou menos 11 horas, meia-noite, ele ia direto para o banheiro.
Por incrível que pareça, eu não observava nada disso. Depois que a ficha foi caindo, porque eu sou muito retardada, Deus me perdoe. Ele vinha direto pro banheiro. Quando chegava no banheiro, fazia a necessidade dele, e por aí ele já se transformava em outra pessoa. Poderiam oferecer naquele momento $1 milhão que ele não atravessava a porta do apartamento. Então as pessoas entravam e saíam, chamavam a gente para ir para vários lugares. A gente não ia, porque eu não ia por causa dele, né? Que não era legal, que eu era companheira dele naquele momento. Ele não ia, ele tinha medo. Sabe, uma criança perdida no meio de uma multidão? Era assim que eu classificava ele, perdido no mundo, porque ele não era daquela cidade, estava morando no Rio de Janeiro, então ele era desconfiado e malicioso com todo mundo. Todas as noites acordados, todas as noites usando aquilo, todas as noites, e começou a me incomodar, porque eu queria dormir ao lado dele. Eu nunca dormi, eu nunca tive uma noite de sono, assim, a gente se deitar 10, 11, qualquer que seja a hora, se deitar, e dormir de conchinha nunca. Ele vinha se deitar de manhã, sempre de manhã, mas não dormia logo. Aí me procurava para ter relação, eu aceitava e ia dormir bem mais tarde, entendeu? Então ele vivia assim como se fosse um zumbi, 24 horas ligado e com desconfiado das pessoas, com malícia, incluiu eu. Sempre ele falava, eu tenho um anjo da... Sempre eu achei que fosse espiritual também, depois eu comecei a achar, porque ele falava assim, meu anjo da guarda tá dizendo que fulano não presta, meu anjo da guarda tá falando isso aqui. Aí o anjo da guarda dele começou a cismar comigo. Você tá fazendo isso, você tá fazendo aquilo. Eu, extremamente apaixonada por ele, extremamente louca, alucinada por ele, como é que eu ia ter olhos para outro homem? Mas na mente dele, do anjo da guarda, dizia que eu não prestava. Enfim, ficamos lá. Nesse meio tempo, você conversava pelo telefone ou por qualquer outro meio com seu marido? Sim, a gente se falava como se não tivesse terminado. Ele me enganando e eu enganando ele. Eu fui embora pro Rio 26 de maio, certo? Depois eu vim descobrir que ele conheceu uma pessoa dia 1º de junho, 4 dias depois, que essa pessoa é a que ele convive até hoje. Então aí quando você voltou para sua cidade, depois de quanto tempo no Rio? Eu fiquei junho, julho, agosto. Eu voltei em agosto porque minha família mandou eu voltar com urgência, porque além de meu ex-marido estar colocando pessoas aqui dentro, uma mulher que meu ex-marido sempre sonso nunca me falou, que ele fosse autêntico, falasse, igual eu falei, né? Ele não me falava. Então, ele estava tirando tudo das minhas coisas. Aí eu voltei para organizar a minha vida. Só que então nesse período você eu voltou descobri porque sua família te avisou que seu marido havia colocado outra mulher dentro de casa. Exatamente. Tá, só que aí Exatamente. também ninguém sabia que você também já tinha outro homem. Sabia. Que aí eu já tinha rasgado Já tinha rasgado pra quem? para todo mundo. Inclusive pro seu marido? Sim, falei. Falou pelo O telefone. que eu não gostei... Sim, pelo telefone. Tá, Eu não botei e como foto, ele não reagiu nada. quando você falou que tava com outro homem? Ele primeiramente ficou em situação de revolta, ficou sem acreditar, mas logo aceitou. Por quê? Porque estava com outra pessoa. Mas quando você já tem falou um pra todo ele que apaixonado. tava com outro homem, ele já tinha outra mulher, ele não arranjou depois. Exatamente, aí que está. Porque fazendo as contas, 4 dias depois ele conheceu essa cidadã. E aí Então, você essa então tava enganando ele e ele enganando você. Provavelmente. O que eu não aceitei foi porque, assim, ele fosse homem, levasse ela para outro canto, alugasse uma casa e deixasse aqui a casa intacta, para quando eu voltar a gente resolver a situação, né? Que foi o que você Só que fez. não, ele foi. Aí quando eu cheguei em casa, fotos minhas rasgadas só no meu rosto, um quadro que eu tinha em cima da minha cama de casal, do nosso casamento, não existia mais, ele tinha levado o carro, tinha levado a moto, tudo para dar para ela. Fechei a casa, porque a casa foi meu pai que me deu de presente. Deixei o carro com ele, porque compramos juntos. A moto eu recuperei, organizei tudo e voltei. Fomos para a cidade Quando natal vocês dele. se viram pessoalmente, você e seu ex-marido, o policial, vocês se viram e Sim. tiveram alguma conversa? Sim. Porque eu já não gostava mais dele e ele ficava tentando. Você tá muito diferente, não sei o quê. Eu falei, porque eu não gosto mais de você, não sei o quê. Mas assim, ele ainda tentando. A gente tentou até uma volta, sabe? Quando eu tava atendendo uma cliente e tal, na minha casa, quando eu tava atendendo, daqui a pouco ele chega, me pega desprevenida com a mala dele. Quer dizer, ele recolheu as coisas que vivia com ela e trouxe pra dentro de casa. E quando eu vi aquela cena, me deu um pânico, porque eu não queria mais aquilo. Eu queria viver com outra pessoa que eu tava apaixonada. Então eu não aceitei, botei ele pra fora de novo, vai viver com sua mulher e tal, não sei o que, não aceitei. Eu já estava totalmente dominada pelo sentimento e dependente emocional de Fred.
Tá, e nesse meio tempo você conversava com o Fred pelo telefone. Conversava, mas sempre aceitando migalhas. Fred muito displicente, só falava naqueles horários mesmo, que ele vive num mundo que é só dele. Então o mundo dele tem horários, que ele faz só as coisas que ele quer. Aí eu aceitava aquilo tudinho, eu aceitava e pronto. Aí voltei pro Rio, e do Rio a gente foi pra a cidade natal dele, e lá, sim, eu já tinha falado com a mãe dele. Teve uma vez, quando estava no Rio, eu falei com a mãe dele, olha, peguei o contato da senhora, desculpe na invasão, assim, mas eu queria dizer que seu filho, ele vive assim, 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 assim no Rio de Janeiro. Eu tô totalmente chocada, acabei de chegar na vida dele, e queria ver uma forma de a gente procurar ajudar ele, sabe? Eu procurei de todas as formas ajudar ele, conversar com as pessoas que realmente amavam ele. Ele não dava mais nem notícia para a família, porque sabia que era ovelha negra, então ele não dava mais notícia, porque a mãe ficava muito preocupada. Eu sei que eu fiz organizei tudo, comprei passagem para mim, comprei passagem para ele, para ir para casa dele, para ele voltar para o seu familiar, certo? Num belo dia, antes dessa viagem acontecer, eu estava andando por Copacabana, quando eu voltei, peguei o celular dele, e ele falando para a mãe, não confie nessa pilantra não, essa mulher é uma pilantra, não sei o que, não sei o que. Quer dizer, ele sempre me detonando, porque ele não confiava em mim, que o anjo da guarda dele dizia que não confiasse em mim, porque eu era assim assado. Entendeu? Então eu fazendo muito pela pessoa, já tinha abandonado minha vida, minha profissão, abandonado tudo para viver com ele, e ele sempre me botando para baixo, achando que eu não prestava. E eu dedicada 24 horas, comprando presente, comprando isso, chegando junto com tudo, mas ainda assim eu não prestava. Entendeu? Sempre me autoafirmando. Porque o negócio nunca foi valorizado. Teve situação, sim, aí fomos para a cidade natal dele, ficou lá com a família, se desesperou que ele não aguentava ficar lá, porque lá ele não tinha acesso aos entorpecentes que ele usava com tanta facilidade, porque no Rio de Janeiro ele tem um ciclo, né, que é a prostituição que dá o dinheiro, que mantém um vício que ele usa, e assim ele vai vivendo, como se todos os dias fosse o mesmo dia. Ele não sabe que horas são, não sabe que dia é aquele. O que ele te oferecia de bom que fazia você ficar apaixonada nele? Nada. Não tinha lazer, me tratava bem, não tinha carinho, só aqueles poucos momentos de sexo. Que aí sim, que era... eu me contentava com isso, Rubens, eu me contentava com isso. E o sexo com seu ex-marido não era bom? Era bom, mas com o Fred era diferente. Ele me realizava, ele era profissional, totalmente. Né? Exatamente, ele me realizava totalmente. Só que no início do nosso relacionamento eu tinha muito fogo, eu tinha muito tesão por ele. Só que ele não me correspondia, porque ele dizia, deixa acontecer. Eu deitada do lado dele, cheia de tesão, com vontade de engolir ele, e ele se preservando. Chegava momentos que eu ficava com dor no meu pé da barriga, de tanto tesão que eu tinha, mas eu não podia, eu tinha que aceitar o tempo dele. Entendeu? E nisso eu fui criando uma barreira dentro de mim de nunca mais procurar ele. Fiquei uns 3, 4 meses assim, esperando ele vir me procurar. Porque quando eu procurava, levavam fora. Então eu fiquei na minha. E financeiramente, como vocês viviam? Como é? E financeiramente, como vocês viviam? O dinheiro dele era suficiente para sustentar a gente. Então você não sustentava ele? Não, mas eu trabalhava, sempre trabalhei. Quando eu fui pro Rio, arrumei trabalho, certo? Quando a gente foi pra cidade natal dele, passou um tempo lá, eu sempre tive trabalho, porque eu sou minha profissão, não posso trabalhar a domicílio, então eu nunca ficava sem dinheiro, dependente dele. Quando chegou na cidade dele, ele não tinha nenhuma fonte de renda, porque ele só sabe fazer isso, prostituição. Na boca dele ele sabe fazer tudo, mas a profissão dele é essa. E quando voltamos para o Rio de Janeiro, novamente nesse mesmo ano de 2018, no final do ano, e tudo continuou. Fomos para Copacabana, chegou lá, um amigo dele resolveu desfazer assim, o aluguel do imóvel, e a gente ficou, assim, eu e ele, perto do Ano Novo, a gente ficou assim, sem ter onde morar. E fomos morar num local que meu pai odeia. Toda vida que meu pai passa por lá, meu pai sente vergonha. Fomos morar embaixo do Arco da Lapa. Não propriamente embaixo do arco, mas no casarão bem antigo, do século retrasado, a gente foi morar lá nesse casarão. Um lugar bem sinistro, assim, para minhas condições, para minha criação, por tudo que eu já vivi. Só que eu estava tão apaixonada que eu não via defeito, Rubens. Tudo para mim, aquilo era encantador.
Eu passava por situações assim, áreas, zonas de perigo ali na Lapa, eu via muita coisa, via muita maldade, via roubos, via assalto, via tráfico de drogas, eu via prostituição, eu via tudo. Mas para mim era como se eu estivesse vivendo um filme de romance, sabe? Só eu que não enxergava a gravidade da situação. A gente morou num quartinho nesse casarão, que teve uma vez que tinha um buraco, a janela era um buraco fundo, certo? Era um buraco fundo. Então, é como se fosse, assim, o porão que viviam os escravos, tipo assim, mas hoje em dia é um quarto com banheiro e lá eles alugam para pessoas morarem. E ele, quando eu ia dormir de madrugada, lembrando que ele nunca dormiu quando esteve comigo. Todos os dias ele permaneceu acordado. 7 anos, vezes 365 dias. Foi a quantidade de vezes que eu vi esse homem acordado. Numa dessas vezes, era carnaval lá no Rio de Janeiro, lá na Lapa, nessa rua que a gente morava, muito movimentada de gente. Então ele ficava sentado nessa janela, e eu dormindo já, porque no outro dia eu ia trabalhar no salão, ele ficava lá, brechando as mulheres que lá na frente, do outro lado da rua, elas urinavam. E ele ficava lá. E eu já acordei de madrugada vendo ele se machucando, olhando para essa cena, certo? Depois, no futuro, mais tempo para frente, que eu fui ver que a parede era toda melada, toda suja. Para você ver que eu era tão cega, eu não prestava atenção nesses detalhes. O carnaval sempre era horrível, porque ele me enganava, passava o dia todinho por ali. O carnaval lá na Lapa, ele dizia, vou aqui na frente fumar um cigarro. Aí dava um tempo, quando eu ia atrás dele, ele voltava, me trazia para dentro de casa, sempre me mantendo dentro de casa. E passava o dia assim, quando era noite, vou trabalhar. E eu ficava solta, muito solta, que nesse momento me deu até vontade de trabalhar na mesma coisa que ele. Fui atrás, Rufus. Fui atrás de trabalhar com a mesma coisa que ele. Eu nem acredito que eu tô falando isso. Fui pesquisar na OLX, certo? E vi sites que precisavam de garotas para fazer massagem com finalização. Não sabia o que era. Fui atrás. Teve uma que eu fui lá num bairro, lá na Gardênia, eu acho. Num bairro que tem da Zona Oeste, lá no Rio. Esqueci o nome qual. E me encontrei com uma mulher que lá dentro desse kitnet tinha outras mulheres que ficavam no telefone, falavam para a família que estava indo trabalhar, CLT normal, mas que lá ficavam um dia sem fazer nada, só com o telefone na mão, esperando que os clientes ligassem para saírem com elas, né? E eu passei uma tarde lá, saí, como ele não se incomodava muito com minha vida, eu ficava solta, eu peguei e fui. Aí fiquei, dei meu nome, ela fez minha propaganda para outras pessoas. Mas Deus é tão maravilhoso na minha vida, tão perfeito. Eu fui disposta para fazer isso. Eu falei, eu quero provar de tudo. E ninguém me chamou para sair. Ninguém me chamou para sair. Como era distante da minha casa, eu não fui novamente. Não fui. Teve outra vez que teve essa mesma propaganda num apartamento lá no Rio de Janeiro, lá em Copacabana. E eu fui. Era uma reunião, várias meninas que ficavam com roupa bem sensuais. Eu cheguei a ver até uma entrando dentro do quarto com um cliente que tinha acabado de chegar. Voltou, que era até filha da mulher que organizava tudo. E olhei assim, eu falei, meu Deus, será que isso é pra mim? Aí dei minha volta e também acabou que nunca deu certo pra mim. Sobre isso, prostituição pra mim não deu certo. Aí pronto, aí voltando minha rotina, trabalhava, ele lá, muitas brigas, nossa vida era um inferno. Rufus. Todos os dias briga, porque eu lutava pra que ele parasse de usar aquilo. Todas as noites, ele não deixava eu dormir, porque ele não dormia, eu não dormia. Ele ficava circulando, onde a gente morava, num local pequeno, ele rodava aquilo tudo, ficava todo suado. As paredes, ele se encostava, ele era toda suja, porque ele ficava suado, abrindo e fechando a janela, abrindo e fechando a porta, a noite inteira. E, diante de brigas e confusões, meu pai me ofereceu um ponto comercial como chantagem para mim voltar para casa, porque ele nunca aceitou que eu morasse fora da minha cidade, né? Nordestina, família nordestina acolhedora, quer estar próximo, né? Então eu peguei, contra a minha vontade, vim e trouxe ele, porque ele já não aguentava mais viver sem mim. A gente criou uma dependência emocional, tanto eu dele quanto ele minha, entendeu? Porque ele sabia que eu era a única pessoa que cuidava dele, eu era a única pessoa que aguentava aquilo dele. Foi maravilhoso o momento, porque a gente veio poucos meses antes da pandemia. Então, se a gente tivesse continuado na pandemia no Rio de Janeiro, a gente tinha passado fome, tinha morrido, sem trabalho, sem nada. Então, Deus foi tão perfeito que a gente veio para minha cidade antes da pandemia. Montei meu salão e me reestruturei. Eu sempre lutando sozinha, sempre lutando. E ele sempre levando a vida boa dele, sem querer fazer nada. Foi quando ele
só veio mais pra minha cidade porque sabia que aqui ia ter uma sauna e que ele ia poder fazer a mesma coisa que fazia antes, né? E aqui na minha cidade continuou a mesma rotina que ele tinha. E quando Trabalhar. seu pai conheceu ele, qual foi a reação do seu pai? Não, meu pai gostou dele. E minha mãe também. Inclusive, os dois tiveram muito sentimento por ele, porque sabia que ele era uma pessoa boa, mas estava vítima daquela situação. Então, E os eu seus pais escondi o que eu sabiam que sofria. ele tinha problemas com entorpecente. Ele não escondia nada de ninguém, não. É como se ele tivesse orgulho. Tá. E Foi aí, quando aqui vocês na minha... voltaram pra aí, foi pra morar onde? Na casa que você morava com seu ex? Exatamente, exato. Não, porque a casa sempre foi minha. Eu já tinha essa casa, a casa era minha. Então a gente voltou pra minha cidade porque eu já tinha estrutura para receber ele. E para me ficar também. Então a gente tinha tudo para recomeçar e ser um casal feliz. Só que a gente nunca foi. Entendi. Todos os dias era brigas aterrorizantes, brigas espirituais. Eu lutava contra espíritos, Rufus, eu tenho certeza. 4 pessoas já vieram me falar, 4 ou mais, se eu não me engano, lá na cidade dele, quanto em outros lugares, pessoas aleatórias, falou que ele tinha alguma coisa espiritual que era jogada sobre ele pela uma ex-namorada dele que nunca aceitou o fim. Então isso me atingia diretamente, porque a gente se amava, de certa forma, com toda a situação nojenta que a gente vivia, mas eu gostava dele e ele gostava muito de mim, que a gente sente, porque ele nunca quis se afastar. Ele nunca se afastou, a gente se separou por causa que eu larguei ele, porque senão a gente tava junto nesse inferno até hoje. Deus é tão perfeito que eu pensava que se eu largasse dele, eu ia morrer, certo? Pensava que eu era muito dependente dele. Aí o ano passado todinho, eu fui pro Rio com ele. Quando eu fui tomar banho, ele foi na frente, quando eu fui tomar banho, e eu pedi pra Deus assim, eu olhei pro céu, do nada, tava tudo normal. Eu falei que Deus me revelasse que eu tivesse oculto. Por intuição. Quando eu cheguei no quarto, eu vi ele de braços abertos com o celular na mão. Aí eu falei, não tô acreditando não, meu Deus, não tô acreditando. Porque eu estava me ajeitando para resolver umas coisas. Quando eu peguei o celular da mão dele, eu percebi que ele realmente tinha dormido. Ele era um homem que não dormia, viu? Ele estava dormindo. Comecei a mexer no celular, o celular dele cheio de problema, muito difícil de mexer porque estava quebrado. Aí eu saí do apartamento, desci todas as escadas. Aí a gente estava no 10º andar, fui até lá embaixo pelas escadas, procurar um lugar seguro para mexer no celular. E quando eu mexi, estava lá a conversa com minha irmã. Ela tinha respondido assim, o começo da conversa: rapaz, deixa de coisa, kkkk. E ele começou a falar com detalhes o que ele queria falar com ela, o que ele queria fazer com ela. Detalhes assim que eu nunca imaginei. Ele começou a falar sobre o que ele queria falar com minha irmã, com detalhes horríveis, sexuais e tal. Quando eu vi aquilo, mandei um print para minha mãe, enlouqueci. Minhas coisas já estavam todas organizadas naquele apartamento lá em Copacabana. Eu pensei 1000 coisas, eu vou matar ele agora. Mas se eu matar, vou me prejudicar? Se eu acordar ele, ele vai acordar muito ignorante, vai me agredir? Então eu vou fazer o seguinte, tinha um dinheiro, que era o dinheiro do aluguel desse apartamento que a gente tava. Eu falei, vou levar esse dinheiro. As minhas coisas já estavam todas organizadas, ele lá dormindo. Peguei esse dinheiro que estava na carteira dele e saí, para nunca mais voltar. Foi assim que eu terminei. Sem briga, sem confusão, sem nada. E fiquei lá no Rio, mais 3 dias. Tive que ir para um casarão lá, um quarto no casarão de uma pessoa, que era o valor mais acessível que eu tinha. Passei esses 3 dias lá, refletindo, muito triste, porque eu tinha mais uma vez acreditado nele. E começou uma nova fase da minha vida. Quando você voltou para sua cidade, você foi falar com a sua irmã? Eu já falei quando eu saí do apartamento. Naquela hora eu já peguei, ela trabalha telemarketing, mas ela fica o tempo todo com o celular na mão. Eu falei, irmã, você tá sabendo, tá vendo alguma coisa entre você e Fred? Aí, porque eles dois nunca se bateram. Minha irmã sempre foi muito ignorante, muito arrogante. Minha irmã nunca aceitou o fato dele me tratar mal e dele usar essas coisas. Então minha irmã já ameaçou de chamar a polícia, ele tinha um ódio dela, mas eu sei que sempre ele teve algum desejo sexual por ela. Mesmo com esse ódio que ele falava, eles dois não se falavam, mas eu também sei que o ano passado ela tinha pedido dinheiro para ele emprestado e ele que me contou, ela nunca falou sobre isso. Então rolou algumas trocas de talvez fotos por dinheiro, alguma coisa. Eu nunca soube, nem nunca perguntei. Sim, aí nesse dia eu falei, tá acontecendo alguma coisa? Ela, não me envolva nesse inferno que você vive com ele. Eu falei, eu sou vítima de vocês dois, tá acontecendo. Ela pegou, não respondeu mais. Depois de 1 hora, ela veio dizer que o celular dela tinha descarregado. Aí, não sei de nada não. Eu falei, tem problema não, entrega a Deus. Discuti com ela, assim,
sabe? Eu nunca engoli o que ela falou, mas também eu não queria mais prolongar isso. Eu entreguei a Deus, eu dei as costas e falei que eu nunca mais ia voltar. Eu queria mudar de vida. Aí quando você voltou para sua cidade, ele não foi atrás de você depois que você só pegou tudo e Não, foi embora? não, bloqueei ele, né? Bloqueei ele quando foi no último dia de vir embora. Eu avisei que eu estava indo embora, ele quis me ver, quis a todo custo me ver, mas aí eu falei que não, mantive o pé, que não ia. Porque, assim, tantas pessoas já tinham me alertado que ele não prestava, tantas pessoas com história para falar sobre ele. Quando eu estava aqui na minha cidade, que ele ia ali numa conveniência comprar bebida, ele voltava me agredindo verbalmente, dizendo que as pessoas estavam falando de mim, sendo que as pessoas nem me conheciam. Ele vivia numa paranoia tão grande que todos os dias ele falava para as pessoas, para minha mãe principalmente, que ele criou um afeto muito grande, ele falava... Nina tá com um homem que é assim, assim, assado. Nina tá com isso, não sei o quê. Ele sempre criava histórias imaginárias e contava para as pessoas como se eu sempre tivesse com outros homens. Porque ele dizia que na mente dele, o anjo da guarda estava dizendo para ele. Então, uma das brigas espirituais que a gente tinha dentro de casa, eu olhava para ele me provocando, que ele me provocava muito. Aí eu falava assim, seu anjo da guarda, fala que eu não presto, porque seu anjo da guarda não tira você desse vício desgraçado? Porque seu anjo da guarda não faz isso? Eu voltei e pensei, agora eu estou só. O que é que vai ser de mim? Com essa minha idade, para me reconstruir, para me recompor, como é que vai ser? Alguém vai me querer? Então, como eu estava vivendo um momento muito intenso, que na minha mente, o ano passado, era como se cada dia fosse o último, eu realmente acreditei que aquilo era o último dia da minha vida. E saí igual uma maluca, aproveitando minha vida desenfreadamente, Rufus. Eu quis viver atrás de homens. E quanto mais eu queria, mais aparecia, Rufus. É isso que foi minha destruição. Era isso que eu queria falar. Fiquei 7 meses no fundo do poço, que eu não tinha mais ânimo para nada, abandonei tudo. Só internada no meu quarto, com o celular, procurando homens. Nenhum me satisfazia. E eu aceitava migalhas de pessoas. Foi quando eu comecei a decidir, refletir, fazer minhas orações e entender que aquilo não era mais vida. E eu disse que eu não queria mais ninguém. Quando eu abri minha mente, que eu não queria mais ninguém, foi quando as coisas começaram a clarear. Agora eu já vou me formar próximo mês, certo? Que nesse período eu comecei uma faculdade, entre altos e baixos eu nunca desisti, vou me formar agora, se Deus quiser. Minha profissão também, agora, depois que eu desisti de homens, minha profissão agora está começando a clarear, certo? Porque é ela que me sustenta. Quando você saía com essa quantidade de homens, o que você sentia quando você estava saindo com eles? Eu não sei, era um prazer da carne. Era um prazer que era entorpecente, álcool e sexo. Era esse ciclo que me movia, era aquela alegria que quando terminava aquilo, amanhecia, a pessoa ia embora, era um vazio terrível, eu não conseguia preencher com nada, e aquilo foi me consumindo, porque todos os dias, eu não vou dizer 7 meses, mas 6 meses eu me afundei nessa miséria, dessa vida horrível, horrível, não evolui em nada. Uma mensagem que eu quero dar para todas as mulheres: se vocês têm seu relacionamento que está na rotina, faça por onde melhorar e não entre em traição. A traição, você acha que você vai fazer um bem para sua carne, mas você faz da sua vida virar de cabeça para baixo. Com esse meu antigo relacionamento, eu aprendi bastante coisa. Fui resiliente, independente de ter passado essa situação todinha, eu nunca desisti. Eu estou concluindo agora uma faculdade, trabalhei, porque era o meu trabalho que realmente sustentava a minha situação, casa, tudo, né? Então, foi muito ruim, mas foi uma situação que eu entrei e permaneci, porque eu estava doente mentalmente. Eu tinha uma dependência nessa pessoa que só me fazia mal. Então, quando eu fiquei com esses jovens, todas as migalhas que eu já aceitava do antigo relacionamento, era a mesma coisa, só migalhas. Era aquele prazer carnal que nada preenchia. Então, quando eu comecei a entender que eu não merecia passar por aquilo, que o melhor era procurar minha paz, procurar assim, me amar,
que agora eu estou nesse processo de cura, que eu mesma eu analisei tudo, eu analiso tudo que eu passei, eu vejo que estar em paz e procurar fazer coisas boas, nesse período, eu nunca briguei com ninguém, nunca tratei mal ninguém, então por isso eu senti o amor de Deus, com toda a situação que eu passava, Deus nunca me abandonou. Nunca, sempre senti o amor dele em todos os detalhes. Já subi em morro de favela no Rio de Janeiro, certo? Já fui humilhada, ele já jogou minha mala fora, já roubou, já fez isso, já passei por tantas coisas, mas Deus nunca me botou numa situação assim, de perigo, de risco, nada errado. Entendeu? Então o conselho que eu dou para as mulheres, se estão em relacionamentos abusivos, se estão em relacionamentos que o cara que está ali adoecendo sua mente, que são dependentes químicos, que maltrata, saia disso enquanto antes que entre numa depressão e seja pior, porque doença da mente é muito difícil, viu, Rufus? E o que você acha que vai preencher esse vazio que você tentou encontrar com homens? Nada preencheu, só Deus na minha vida e procurar tocar minha vida fazendo as coisas que me dão prazer. Certo? Eu amo viajar, vou continuar nesse pensamento de estar com meus animais. Nesse período eu estou criando uma gata, eu acho que eu estou depositando todo o meu amor nesse animal, tenho o meu cachorro, sabe? Me aproximei mais da minha família, moram aqui do lado da minha casa, mas eu me afastei de todo mundo, porque eu tinha vergonha de mim. Estava com vergonha da situação que eu estava vivendo, como se fosse uma prostituta, só que eu não pagava para ter esses garotos, entendeu? Mas eu me sentia como uma prostituta na mão deles, nessa situação que eu me encontrei. Por isso que em nenhum momento desse, nenhum rapaz quis relacionamento comigo. Eu queria ter alguém do meu lado para chamar de meu. Mas só que eu entendo hoje que eu não estava pronta, que eu estava totalmente perturbada. Como é que uma pessoa vai querer outra pessoa perturbada? E agora já acho que eu já estou bem melhor quando eu decidi não querer mais contato físico com o homem. Exatamente. E lembra de uma coisa. Todo esse amor que você está esperando dos outros homens, essa validação que você está esperando de homens, tudo isso que você espera de outros e dá para os outros, você tem que dar para você. A hora que toda essa validação que você quer que os homens tenham por você tiver por você mesmo, esse amor que você dá para os outros homens, você tiver por você mesma, a sua dependência emocional for de você mesma, tudo vai mudar na sua vida. Então lembre-se, a primeira pessoa que merece amor é você. Isso mesmo, Rufus. Isso mesmo. Só que eu me abandonei. Eu esqueci de mim. Pra você ter uma ideia, eu nem me olhava no espelho. Até hoje eu tenho um problema com o espelho. Eu não chego lá. Nem apareceu uma marquinha em mim, alguma coisa. Eu não noto. As pessoas que notam, você percebeu que você tá isso? Não percebi. Porque eu não me enxergo a esse ponto de não me admirar, não me olhar no espelho. E olha só, minhas amigas, amigos, famílias, sempre eles vêm com uma deixa assim, do nada. Cara, eu acho você uma mulher incrível, eu acho você uma mulher foda. Eu recebo muitos elogios, só que isso não entra na minha mente. É como se fosse palavras ao vento, porque se eu não acredito, eu não aceito. E continuo achando que eu sou uma merda. A minha luta agora é descobrir o quão valiosa eu sou. E eu sei que eu sou uma mulher de valor. Eu sou muito prestativa, eu sou muito amorosa, eu faço muito bem para as pessoas. Eu sou uma ótima profissional. Eu sou uma boa estudante. Eu sou uma boa professora. Eu sei que eu sou uma boa mulher. É isso aí. Obrigado por compartilhar, gata. Obrigada a você, Russo. Eu senti a necessidade de contar isso aí. Talvez ajude alguém de certa forma e eu vou ficar muito feliz. Gratidão pela atenção, viu?